A paz de Cristo. A Europa tem sofrido uma frieza espiritual em relação ao cristianismo. Hoje toda a Europa vive em grande parte de maneira secular. E por isso, devido a essa brecha, o Islã tem invadido a Europa. E o que tem ocasionado isso? As três religiões, tanto o cristianismo, islamismo como o judaísmo, têm como base a fé no Deus de Abraão, divergindo como assim o Islã, que nasce no século V depois de Cristo através de Maomé, que diz ter tido uma revelação de que o anjo Gabriel trouxe a seguinte revelação, de que somente Alá era Deus. Alá quer dizer Deus em árabe, tá? A palavra Alá, Deus em árabe. E que todos os árabes deveriam abandonar o politeísmo para o monoteísmo, que é a adoração ao Deus de Abraão, Deus único. E Maomé fez isso. E durante o Império Turco-Otomano, que durou muitos e muitos anos, mais de, vamos dizer assim, foi quase 1000 anos, quase 1000 anos ali dominando regiões e dominando terras. O Império Turco-Otomano realmente foi bem longo, e dominou regiões, instaurou o Islã em diversas regiões, Então nós vemos hoje que temos as facções islâmicas, facções terroristas islâmicas, E o cristianismo nasceu em Cristo, nasceu ali com o nascimento de Cristo, surgiu a igreja, a qual todo o Ocidente descendeu aí da cultura judaico-cristã, que descendência de Isaac, Jacó, e descendência de Judá, a qual o cristianismo desenvolveu toda essa comodidade que nós vivemos no Ocidente hoje. Toda comodidade, crescimento. Você vê a diferença entre o Oriente, ali as regiões ali da Arábia em relação ao Ocidente. O Ocidente desenvolveu muito mais do que o Oriente. O Oriente, em muitos desenvolvimentos, está acontecendo agora, nesse século agora. Então nós vemos aí o judaísmo, O judaísmo é uma religião que não é proselitista e continua com as práticas ali da lei mosaica. Agora, por que a Europa tem sofrido essa frieza, essa frieza espiritual em relação ao cristianismo, e o Islã se aproveitou dessa brecha, porque a pregação do Evangelho é uma pregação através do amor, explicando os princípios de Deus, mas através de amor e não de imposição. E isso, até certa forma, muitos reis, durante anos atrás, centenas de anos atrás, os reis impunham o cristianismo. Agora, com o tempo foi passando, a pregação do Evangelho, veio a reforma protestante, no ano de 1500, e ali provavelmente ali no ano de 1500 e pouco, que não tem a data aqui certa, mas surgiu a reforma protestante com Martim Lutero, a qual passamos a observar mais a Bíblia, e através do amor, Martim Lutero diz que a graça, o amor, então a graça e o amor. Então hoje a pessoa tem a noção de pecado, mas ela é livre, ela tem o livre-arbítrio de fazer o que ela quiser, não tem imposição. O Islã, ele pega essa revelação divina e quer impor. Ou você aceita, ou você é tratado como infiel. Entenderam as diferenças? Então esse vazio, depois da reforma, onde muitos pregadores, pregadores ingleses, pregadores ali suíços, pregadores depois da reforma, continuaram pregando através do Espírito Santo, que o homem viesse a ter o entendimento do pecado, porém
fosse passando o tempo, passou-se o tempo, né? Veio o liberalismo, veio, né, aí surgiram vários movimentos, como o iluminismo, né? Movimentos que vieram a gerar o comunismo depois, né? E com isso veio a frieza, né? Veio a frieza da fé, com muitos pensamentos científicos, largando um pouco a fé de lado. E hoje esse vazio, o Islã está chegando junto lá na Europa. Hoje a gente está vendo vamos dizer assim, algumas reações do povo dizendo, não, nós somos cristãos, né, Portugal, Dinamarca, mas eu acho que já é um pouco tarde, viu, porque eles já dominaram uma grande parte das regiões e já tem muitas pessoas, né, que aprendem a fé islâmica desde criança, né? Então nós temos visto isso. Hoje esse acontecimento na Austrália, né? Que a Austrália que não é a Europa, mas né, a Austrália que é considerado um continente também, né? E a gente vê, né, o que está acontecendo, né? Quando nem todo islâmico é radical, mas existem essas células de facções, né? Que unindo-se também a crime organizado, movimentos de esquerda, né? E eles acabam fazendo isso aí, né? E então nós vemos que oremos pela Europa, né? Oremos pela Europa para que Cristo venha reinar sobre o continente europeu e sobre toda a terra.